santo para sempre. Eu não conheço outra canção, Senhor. Não conheço uma outra canção que te descreva em perfeição, Senhor. Somente Tu és santo. Somente Tu és santo. Somente Tu és santo. Não há outro como Tu. Somente Tu és santo, meu Deus. Somente Tu és santo. E toda a terra, Senhor, está cheia da Tua glória, Pai. Não existe ninguém como Tu, Senhor, que merece a honra, que merece a glória, que merece o louvor, que merece a exaltação, que merece toda a majestade. Tu és perfeito, meu Deus. Com a minha voz eu quero Te glorificar, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Eu olhe. Lamanchoquei lamrosa cataba lamazus. Meiko lepra mahuti lemahana e alabas. Deus. Jesus. Desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como Tu, Senhor. Com as palavras lindas que vêm do fundo do teu coração, adore Ele. Fale uma palavra bonita para o Senhor nesta noite. Fale uma palavra linda que ninguém te falou. Fale para o teu Deus. E desde a antiguidade ainda não se olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. se ouviu. Ei, Deus, Senhor. E desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu. Você pode aplaudir bem alto ao Deus da antiguidade. Deus que trabalha, Aplaude bem alto. aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podes aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao Altíssimo. Amém. Aleluia. Estou feliz e dou glórias ao Senhor. Nesta noite, o Senhor mostrou mais uma vez a sua graça e a sua misericórdia. Senhor é a razão pelo qual nós estamos aqui neste lugar. Amém? Amém. Sem mais demoras, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. E aproveitar também que é para te dar as boas-vindas para o segundo dia da semana Anastase. Uma semana em que refletimos a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. A razão de nós estarmos aqui. Amém. Sou grato ao pastor pela oportunidade que me dá mais uma vez de estar aqui na semana Anastase. Obrigado, pastor, e que Deus possa ricamente abençoar. Os irmãos já encontraram? Amém. Eu estou a ler na versão Almeida, revista e corrigida. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 19, versículo de número 30.
Aleluia. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Alguém possa dizer: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra do Senhor. Meu pastor, por gentileza. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, neste segundo dia da ressurreição. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, usa o Teu servo, pois na cruz está consumado. E queremos ver o Senhor Jesus nesta mensagem. Glorifica o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, tomando já o teu assento. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Seja louvado o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje assinala-se o segundo dia da semana Anastase. É uma semana em que nós estamos aqui a falar sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. É Semana Santa, é semana de Páscoa, é semana também de muita reflexão a respeito da pessoa de Jesus. Então, nesta noite, eu convido os irmãos a olharem um pouquinho para as Sagradas Escrituras e juntos refletirmos a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vem narrar a respeito do Senhor Jesus Cristo, a sua vida, o seu crescimento aqui na terra, o seu sofrimento e também ela vem mostrar como o Senhor Jesus morreu e também por que o Senhor Jesus morreu. O Evangelho segundo João, o evangelista, ele é um evangelho que vem trazer uma revelação da pessoa de Jesus Cristo como Deus. João é aquele evangelista que vem apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. E nós, ao olharmos para o seu primeiro capítulo, nós vamos notar que ele começa a apresentar, dizendo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele continua narrando e apresentando o Senhor Jesus Cristo como a verdadeira luz. Apresentando o Senhor Jesus Cristo como Deus. Vamos olhar nas Sagradas Escrituras, ainda no Evangelho de João, que esse evangelista, no capítulo 20, ele vem apresentar a temática desse mesmo livro que ele escreve. Ele vem dizendo, no versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Por isso é que ele, no capítulo 1, ele vem mostrar que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo. E ainda Paulo vem falar que tudo que foi feito, tantas coisas, quer seja do mundo visível e do mundo invisível, sem Jesus não existe nada.
Eu quero dizer para alguém nesta noite que não existe vida sem Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a única vida. Tenha fé nisso, tenha certeza que vida só há em Cristo Jesus. Cristianismo só é possível como estilo de vida aqui na terra através de Jesus. Não tem como nós sermos de Cristo, mas estando fora de Cristo. Não tem como. E o nosso evangelista João, ele vem escrever no capítulo 19, no versículo 30, a respeito da morte do Senhor Jesus. E ele diz que quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Não somente João, mas como também Lucas e Mateus, vem narrar a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma pergunta vem então surgindo a respeito da morte. E a pergunta é esta: por que Jesus morreu? Esta reflexão que eu trago para os irmãos nesta noite. Por que o nosso Senhor Jesus rendeu o seu espírito? Por que o Senhor Jesus morreu? É Páscoa. E Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Não tem nada a ver com ovo. Não tem nada a ver com essas coisas. Isso são fantasias. Páscoa tem a ver com a passagem de uma banda para outra banda. Do lado de fora para o lado de dentro. Por que Jesus morreu? E existem pelo menos 3 razões pelos quais o Senhor Jesus morreu. E é nessa noite que eu quero refletir com vocês, com os santos da igreja, CCS, Cenáculo da Salvação. Por que Jesus morreu? Uma das razões, ou a primeira, é para nos libertar. Jesus morreu para nos libertar. Mas nos libertar então de quê? Jesus vem nos libertar do pecado e Jesus vem nos libertar da condenação eterna. Amém? Por que Jesus morreu? Jesus morreu para libertar o irmão, para libertar a irmã, para libertar o teu pai, para libertar a tua mãe. Jesus morreu para libertar o teu filho. Jesus morreu para libertar os teus avós. Jesus morreu para libertar todas as famílias da terra. Por isso, quando chega a promessa em Abraão, Deus fala para Abraão que em ti benditas serão todas as famílias da terra. Porque através de Adão, nós vamos notar que a maldição entrou. A maldição entra e então, através de Adão, malditas eram todas as famílias da terra. Por isso é que eu venho dizer que a morte de Jesus veio nos libertar do pecado. Porque bem nós sabemos que quando Adão e Eva pecam, Adão e Eva conhecem então o pecado, ou seja, conhecem a morte. E eu vou pedir ajuda da mídia, que é para irmos até a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12 em diante. Vamos ler até 15.
Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, pessoal, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso eu venho dizer que Jesus veio que para te libertar do pecado, porque através de um só homem entrou o pecado, e o pecado trouxe consigo a morte. Porque o homem antes não conhecia a morte. O homem passou a conhecer a morte por culpa do pecado, ou por causa do pecado. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, para viver em comunhão com Deus. Mas através do pecado, o homem se afasta do Deus que lhe criou, do Deus que lhe formou, e acaba indo para caminhos que não glorificam aquele que lhe criou. O pecado, ele veio fazer uma separação entre o Deus, que é o Criador, e a criatura. Aleluia. É isso que Paulo veio nos dizer. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, Adão trouxe o pecado, e o pecado traz consigo a morte. O homem passa a conhecer o pecado e passa a conhecer a morte. E essa morte vai se dividindo em duas: a morte física e a morte espiritual. Adão e Eva viviam bem no paraíso, no jardim, lá no Éden, em comunhão com Deus, sem pecado, sem vergonha. Tudo era perfeito, até o dia então que eles decidiram dar ouvidos àquele que é o inimigo. E por essa consequência, ou seja, por consequência vem a morte. Mas Paulo aqui está a nos dizer que assim como por um homem, ou pela ofensa de um só homem, o pecado entra, a morte entra, o dom gratuito de Deus, a graça, retira tudo isso. Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo está a dizer: porque todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. É isso que o pecado faz, nos separa do nosso Deus. Por isso é que Jesus Cristo morreu na cruz para te libertar desse pecado. Porque o pecado não glorifica o Senhor. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O pecado, ele sempre vai nos afastar da presença de Deus. Por isso é que quando nós cometemos pecado, sentimos vergonha para orar. A mente vai já começar a te condenar. Você é falsa. Você é falso. Você que estava aí na esquina,
Estavas no escuro. Agora você está mesmo aqui para orar. Você é um hipócrita. O pecado nos afasta da presença de Deus. Estás a vir no culto, mas você está a pensar, o culto não está bom. É tua visão, tua percepção. Por quê? Porque você não estás dentro, estás fora, se afastaste. Mas nesta noite eu estou a vir te dizer que Deus, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar desse pecado. Para que o pecado não tenha mais poder para a tua vida. Amém? O pecado para não ter mais poder em nós. Porque Paulo ainda fala em Gálatas 5 que é para andar em espírito, para não cumprir a vontade, a concupiscência da carne. Porque a nossa carne, ela favorece o pecado, se inclina às obras da carne, que está ligado aos pecados. E Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar. Aleluia. Por que que Jesus morreu? Jesus morreu para nos libertar da condenação eterna. Nós lemos em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O pecado tem salário, o pecado tem consequências. O salário dele é a morte. Essa morte que pode ser eterna. E é isso. O Senhor Jesus não quer que você morra eternamente. A morte eterna tem a ver com a separação para sempre da presença de Deus. É você que é a criatura, nunca mais estarás com o Criador. A morte eterna. Por isso o Senhor Jesus teve que morrer. Porque o pecado, o que ele fez? O pecado, ao trazer uma separação, se antes nós estávamos conectados, o pecado nos desconecta, o pecado nos desliga. Por gentileza, eu gostaria de ter duas irmãs e um irmão aqui à frente. Ninguém quer vir? Meu irmão, fica mesmo só aqui. Depois vou. Amém. Antes, nós tínhamos uma. Gostam só assim? Amém. Esqueçam o irmão. Vamos só nos focar aqui. Antes, ambas tinham comunhão. Ambas estavam conectadas. Ambas tinham uma ligação. Mas por causa do pecado, separaram-se. Não é porque o Criador quis se separar, mas é porque a criatura se separou. Não é o Criador, é a criatura. E à medida que essa criatura estava se separando, estava se aproximando mais do inimigo. Paulo fala aos romanos que eles, em vez de adorarem o Criador, passaram a adorar a criatura. Se entregaram aos seus desejos. Se entregaram às obras da carne. Colocando essa divisão. Mas Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz para poder dizer: já não mais ficará o homem assim.
E João em 3,16 está a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, por esta razão ele entregou o seu Filho unigênito. Jesus, devido a esse precipício, essa separação, esse desligamento, Jesus se coloca no meio como uma ponte para poder fazer o quê? Entrega suas mãos. Através dele haja uma ligação entre este e este, entre o Criador e a criatura. Amém? Eu estou a dizer, irmãos, que a morte de Jesus Cristo serviu para nos ligar novamente com Deus, para nos libertar desse pecado, para nos libertar da condenação. O homem não tinha como se conectar novamente com Deus. Por isso Jesus morre. Haja uma ligação. Por isso é que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito ter-se-ia feito. Não tem como te relacionares com Deus se não for através de Jesus. O pecado quebra o relacionamento. Por isso é que nós, ao dobrarmos nossos joelhos, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Não vais orar em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus Cristo é que volta novamente a nos conectar com Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor. Muito obrigado. Por que Jesus morreu? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. É a vida, não é qualquer vida. É a vida eterna. Mas essa vida eterna não é para qualquer um, não. É para todos aqueles que decidirem abraçar a vida eterna. Porque Jesus Cristo em João 14,6 está a dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Por isso Jesus morreu. Ele tem que te libertar dessa condenação. Para não viver, não teres uma morte eterna. Para não estares na eternidade sem Deus. Mas poderes ter a oportunidade de ter uma eternidade com Deus. Jesus morreu por você. Jesus não morreu de qualquer forma. Jesus pagou preço. Jesus paga um preço que nenhum de nós consegue pagar. Cada gota de sangue que foi derramado na cruz do Calvário está a representar o quão Ele te ama, o quão é grande o seu amor, suportando todo o sofrimento para que você estivesse novamente conectada com Deus. Amém? Porque Jesus morreu. A segunda razão, Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Mídia, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22. Olha o que a Bíblia está a dizer. Paulo aqui está a escrever aos Efésios. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. O pecado nos deixou sem esperança.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vê só, longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. É para todos nós que estávamos longe, inclinados nas nossas paixões, inclinados na vontade da carne, já pelo sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, voltamos, agora estamos perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Toda a separação foi cancelada, foi tirada através da morte de Jesus na cruz. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Uau! Antes não tínhamos acesso ao Pai devido à separação. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para nos reconciliar novamente, nos encostar novamente, nos aproximar novamente. Tirar toda a inimizade, porque o pecado cria inimizade entre nós e Deus. Jesus Cristo morre que é para tirar. Olha, eu trouxe a paz. Minha irmã, meu irmão, eu estou a te ligar novamente ao Pai. Não para você mais estar longe, mas para você estar perto, dia a cada dia, em comunhão com Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Uau! Nós agora fazemos parte da família de Deus. Eu não sei se alguém aqui é da família de Deus. Se você é da família de Deus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus, nos tornando filhos de Deus. Olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Por isso você é o templo do Senhor, és o templo do Espírito Santo. Versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A reconciliação só veio por causa da morte de Jesus. Olha, a morte de Jesus nos trouxe isso. Jesus morreu para nos reconciliar. E João está a testificar. João capítulo 1, versículo 12. Me dá, por favor. Olha só o que está a dizer. Amados, possamos ler? 1, 2, 3. Aleluia. Você pode aplaudir? Consegues compreender? A morte de Jesus nos reconcilia com Deus. Ele era, João disse assim no capítulo 3, versículo 16, ele está a dizer unigênito. Deu o seu filho unigênito. Agora aqui, a todos quantos receberam Deus o direito de serem feitos filhos de Deus, já não para ele ser mais que unigênito, mas agora para ele ser que
primogênito. Por que primogênito? Porque eu e você vamos ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Nós somos a família de Deus. Amém? Por isso é que na casa do Pai, nós nos chamamos de irmão. Falar irmão João, irmã Delfina. Por que estou a falar irmão? É por causa do nome de Jesus. Porque antes nós estávamos distantes, não éramos da família de Deus. Se quebrou o pecado. Porque nós não estávamos a fazer mais a vontade de Deus. Estávamos a fazer a vontade do diabo. Porque estávamos a nos inclinar para as obras da carne. Uma delas é a mentira, do qual o pai é quem? É o diabo. Jesus morre para nos reconciliar com Deus. Já não és mais filho do diabo. Já não és mais filha do diabo. Você é filha de Deus. Por isso ele está dizendo: já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Pode cantar? Pode cantar mais alto? Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. E o irmão Fernandinho, ele diz assim: abre o mar para eu passar por ele. O perfeito amor dele me alcançou. Por isso João está a dizer: porque Deus amou o mundo. Sabe essa parte aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira. O que entendes? Tal maneira. Não se consegue dimensionar essa maneira. Porque essa maneira conforme Deus nos amou e nos ama, não é de qualquer tamanho. É do tamanho dele. Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Pode meter 3 pontos. Infinitamente, infinito. Paulo ainda começa a adorar o Senhor em Romanos, acredito que é 11:32. Ele fala: quão profundas riquezas o saber e o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus, e os seus caminhos são como? Quem consegue entender? Quem pôs conheceu a mente de Deus? Quem deu primeiramente a ele? Se deu primeiro para lhe restituírem. Eu gosto dessa parte. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quando você medita nessa canção, você está entendendo mesmo? É outro nível. É outro nível. E o amor de Deus se assenta ali, mano. Quem entende? Quem consegue só dimensionar Deus? Por isso, quando o profeta Osés está dizendo que é para nós conhecer a Deus e continuar a conhecer, porque quanto mais conhecemos Deus, mais nós admiramos. O Senhor Jesus, quando se encontra com aquela mulher samaritana, está dizendo: nós adoramos porque nós conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos conseguir lhe adorar. Quanto menos nós conhecemos a Deus, menos nós vamos conseguir lhe adorar. Porque a adoração vai ser resultante do conhecimento que nós vamos adquirindo na caminhada com Deus. Senhor, obrigado.
que é que o Senhor Jesus morreu? Jesus morreu para nos salvar. Todo mundo estava mal. Todo mundo estava mesmo mal. E ainda em Romanos capítulo 5, versículo 16 em diante. Me dá, por favor. Salvar. Esse. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Versículo a seguir. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, olha o que fez, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 22. Amém. Parou por ali. Me dá, vai só até Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Paulo escreve aí coisas muito bonitas. Tá vendo? Eu e você estávamos como... Nós entendemos pela Bíblia que o primeiro homem é Adão, ou foi Adão. Adão e Eva. E eu vou colocar aqui uma analogia. Como Adão é tipo uma forma. Quando é fabricada, sai da fábrica, está a vender, limpa, bem bonitinha. Bem? Yeah. Se tu fizeres um bolo, ou vários bolos, né? Todos os bolos vão sair conforme que é a forma. E é assim. Tudo perfeito. Está tudo limpo. Mas o pecado o que é que fez? Essa forma. Estragou a forma. Quebrou, danificou esta forma. Se antes era algo perfeito, ficou com uma moldura assim, imperfeita. E agora, se antes os bolos saíam bem bonitinhos, agora vão sair conforme a nova forma. Quebrada também. E o pecado fez isso. E olha o que Paulo escreveu aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. Todo mundo. Porque João escreveu dizendo: quem não crê já está condenado. Está destinado à ira, não tem como. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Ok. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Esse versículo eu gosto tanto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Não vem das obras para que ninguém se glorie. E último versículo 10. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? As boas obras é para os filhos da obediência. Quem é desobediente vai fazer mesmo obras más. Por isso são os filhos da ira. Por isso tivemos a graça de aprender no ano passado a respeito dos dons. Como obras da carne e fruto do Espírito. Tivemos essa graça. Porque a carne vai cobiçando contra o Espírito. E Paulo nos alerta que é para nós andar no Espírito. Sem a morte de Jesus Cristo, você não tinha como andar no Espírito. Por isso é que Jesus tinha que morrer. É para te salvar. Para te tirar da desobediência e te colocar na obediência. Te tirar das trevas, que é para te colocar na luz. Em Mateus 4,12, o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a pregar, chamando o pessoal para o arrependimento. Porque muitos aí, o povo de Cesareia, eles estavam mal. Só para os irmãos, vamos só ler um pouquinho. Mateus capítulo 4, versículo 12. Mateus 4, 12. Olha só, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas, olha só, eu e você estávamos lá nas trevas, viu uma grande luz. Por isso João escreve, João não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz e nos transformou em luzes. Amém? Viu uma grande luz, aqueles que estavam mal. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Todo mundo que estava no caminho da desobediência, através da morte de Jesus Cristo, Jesus lhe salva, lhe tira da desobediência para a obediência, lhe tira das trevas para a luz, para que ele possa então andar na luz. Por isso ele intercedeu por nós. Em João 17, Jesus intercedeu pelos discípulos. Ele orou ao Pai, não só por aqueles, mas também por nós, e também pelos nossos filhos que vão vir, os filhos dos filhos, até o mundo cessar. Amém. Jesus intercedeu por nós. A luz de Jesus nos resplandeceu. Estávamos perdidos. Hoje, irmã Kathleen, não precisas fazer sacrifício de animal para ser salva. Sabe por quê? Porque a salvação é gratuita. Porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna não está em qualquer outro lugar, não. A vida eterna está em Cristo Jesus. Por isso, sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem reconciliação. Sem Jesus não tem salvação. Se coloca em pé, por gentileza. Romanos 10, 9. E depois Atos 4, 12. Aqui no meu lado esquerdo, Romanos 10, 9. No meu lado direito, Atos capítulo 4, versículo 12. Mídia. O lado esquerdo, Romanos capítulo 10, versículo 9. Por favor, me acompanhe. 1, 2, 3. Vamos de novo. 1, 2, 3. Primeira condição. Aqui. 1, 2, 3. Debaixo do céu e o outro. Você pode aplaudir? A isso nós chamamos de restritivismo. Há uma restrição. A salvação só está em Cristo Jesus. Não precisas fazer nenhum sacrifício. Não precisas pagar nenhum outro preço. Não precisas comprar nada. Não precisas de azeite para te salvar. Não precisas de nada. A salvação é de graça e está aberto para todos. O que tu tens que fazer? Confessa. E depois entenda que não tem salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Sai só de Jesus, você está condenado. Entra em Jesus, você vai estar salvo. Amém? Jesus é a videira verdadeira e cada um de nós somos os ramos. Jesus é a videira verdadeira. Eu e você somos ramos. João no capítulo 15 ele está a dizer que assim, o Senhor Jesus estava a explicar a respeito disso. Se nós estivermos fora de Jesus, não temos como dar fruto. Mas se nós estarmos juntos, ligados a Jesus, vamos dar fruto. Aleluia. Não tem salvação em nenhum outro nome. Por que é que Jesus morreu? Jesus morreu que é para te salvar. E essa salvação é de graça. É uma salvação que já não tem mais como você pagar o preço. Oh, Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Shalamako pramanozaba. Quebrou socolebada. Sabramato kalamahamanoitimene. Yekaba mama ebaramana. Lobro shatamana. Oh, aleluia. Você pode começar a enxergar o amor de Deus. Eu não consigo ouvir a tua voz a dar graças pelo amor de Deus. Nós entendemos nesta noite por que Jesus morreu. Você pode agradecer porque a morte de Jesus ela serviu para nos libertar,
nos libertar do pecado, nos libertar da condenação eterna, nos libertar da ira futura. A morte de Jesus serviu para nos reconciliar com Deus, porque antes nós estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos inclinados nas nossas ofensas, nas nossas vontades, mas Ele mesmo se colocou como uma ponte que é para nos voltar a reconciliar com Deus. E Jesus morreu para nos salvar. E Ele nos selou com o selo da promessa, com o seu Espírito Santo. Impressionante amor de Deus. Senhor, estamos aqui, ó Rei da Glória. Nós somos gratos pelo Teu amor. Nós somos gratos pela salvação. Nós somos gratos pela reconciliação. Nós somos gratos pela libertação. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu sangue, Pai amado, derramado na cruz. Eu sei do amor de Deus. Erga as tuas mãos bem altas e cante ao Senhor. Sou pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. E não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se Graças à sua entregou. misericórdia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você que conhece a música, cante ao Senhor. Cante bem alto, cante bem alto. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante amor. Vai los mares Cai luz para